Podemos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. Hoje a igreja celebra a festa da conversão de São Paulo, que é, antes de tudo, um convite para a nossa própria conversão. São Paulo, nascido Saulo de Tarso, é um judeu da diáspora, isso é, um judeu que nasce, cresce, é educado fora de Israel, nessa cidade na atual Turquia, que na época fazia parte do Império Romano. Então ele é um homem educado na fé judaica, como ele mesmo diz, na escola do rabino Gamaliel, mas ao mesmo tempo formado na cultura greco-romana, ou seja, talhado para esse confronto, esse encontro com a cultura da sua época, fora do contexto judaico. Esse homem, nascido por volta do ano 10 depois de Cristo, ele é, portanto, um judeu piedoso, um judeu zeloso, e ele faz parte da primeira perseguição aos cristãos após a ressurreição de Jesus, a perseguição dos judeus. Ele estava lá presente quando Santo Estevão foi apedrejado. Colocaram as roupas do diácono Estevão aos pés de Saulo, que aprovava tudo aquilo, e assim ele, por zelo, ele está perseguindo os cristãos, e com uma carta dos chefes das sinagogas, ele vai no caminho de Damasco para fazer prender e levar à morte os seguidores de Jesus. No caminho de Damasco, ele cai do cavalo diante de uma grande luz e fica cego. É interessante porque ele logo recebe uma ciência infusa e o conhecimento de Deus. Jesus lhe aparece ressuscitado. Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. A primeira mensagem da conversão de São Paulo é que a igreja, corpo de Cristo, é a continuação da missão de Jesus. Saulo não conheceu a Cristo, mas persegue Jesus ao perseguir os cristãos. Muitas vezes as pessoas se perguntam: a igreja não fala contra o aborto, a igreja não participa da política, a igreja não ajuda os pobres. Mas quem é a igreja? A igreja somos cada um de nós, corpo de Cristo. Eram esses que Saulo perseguia, e ao perseguir a igreja, Saulo perseguia os cristãos. Ele está cego agora da sua vista, mas ele, cego com os olhos da carne, ele começa a enxergar com os olhos da fé, que é o mais importante na nossa vida. Muitas vezes nós enxergamos essa belíssima natureza, mas não conseguimos enxergar com os olhos da fé, que nos levam a crer que Deus está por trás de tudo aquilo que é belo, que é criado para cada um de nós. Saulo, então, ele pergunta a Jesus: o que eu devo fazer? Nós também, na nossa vida, devemos sempre nos perguntar a Deus, em cada momento: qual é a tua vontade para a minha vida nesse momento? O que eu devo fazer, Senhor? E Jesus instrui Saulo a ser batizado, a procurar Ananias, e assim começa a sua jornada cristã. Ele é destinado a ser o apóstolo dos gentios, dos povos que não são judeus, apóstolo das gentes, o primeiro grande missionário da Igreja Católica e uma das colunas da igreja, junto com São Pedro e os demais apóstolos. Mas antes, São Paulo, ele vai ter um encontro com os cristãos, o encontro com São Pedro, que é descrito na carta aos Gálatas. Um grande biógrafo de São Paulo, Joseph Rosner, ele fala e procura entender nas entrelinhas desse encontro entre Pedro e Paulo.
Paulo teria dito a São Pedro que ele não é digno de ser um apóstolo de Jesus, porque ele perseguiu os cristãos até a morte. E São Pedro vai lhe dizer: meu irmão, eu também não sou digno de ser apóstolo de Jesus. Eu neguei o Senhor 3 vezes, covardemente, quando ele mais precisou de mim. E ainda assim, aqui estou, porque Deus nos ama além dos nossos pecados. O amor de Deus é mais forte do que a nossa miséria. Deus nos ama e nos ergue apesar dos nossos pecados, e nos chama, todos nós, a sermos suas testemunhas e anunciar o Evangelho a toda criatura. É esse homem Paulo, Saulo de Tarso, convertido, que vai dizer depois: ai de mim se eu não evangelizar, porque ele sente a necessidade de dar testemunho de Cristo. E para isso ele vai sofrer, vai participar de um naufrágio, vai ser açoitado e vai combater o bom combate, anunciando o Evangelho àqueles que não são judeus e chamando a igreja a ir além das fronteiras do povo de Israel para ser verdadeiramente uma igreja católica, uma igreja universal. É com esse espírito e com essa missão que nós vamos encontrar São Paulo no ano 67 depois de Cristo, na Roma do imperador Nero, dando a sua vida por Jesus, decapitado à espada, porque ele era cidadão romano, não podia ser crucificado. E conta a tradição que na igreja de Trefontane, onde rolou a cabeça de São Paulo, surgiram 3 fontes de água aonde rolou a sua cabeça. Por isso a igreja de Trefontane, as 3 fontes, local do martírio de São Paulo, cujo corpo hoje está sepultado na Basílica de São Paulo, fora dos muros, que também faz parte do território do Vaticano, fora ali da cidade eterna. Que a conversão de São Paulo inspire a nossa própria conversão, nos inspire a enxergar com os olhos da fé e a sempre a perguntar ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? E assim sermos boas testemunhas do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela intercessão da Virgem Maria, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.